tava horrível, sabe? Aquele cara, ele tava jogando muito mal. Não. Não, você viu? Você viu? É péssimo. Não, você viu o que o cara fez? Eu poderia ter feito melhor se tivesse lá no lugar dele, mas não. Nem uma emoção, Foram aquele cara. Não, você viu ontem? Viu o quê? Nem vi, cara. Como você viu, cara? Não, tava horrível. Senhores, por favor, se controlem. Algo está acontecendo, alguma coisa estranha está se aproximando, eu não consigo identificar o que é. Por isso eu marquei essa reunião e preciso que vocês tomem uma decisão. É algo muito estranho, o Beto tem falado algumas coisas para mim, mas antes de prosseguir para o assunto que nos causa tanta confusão, eu gostaria de fazer uma chamada só para constar aqui, ok? Bom, vamos lá então. Senhor Vontade? Presente. Senhor Memória? Senhor Memória? Ah, me desculpa, é que tem uma música que não sai da minha cabeça. Bem, Senhor Coração? Tô aqui. Senhor Mente, estou presente. Senhor Consciência? Aqui. Senhor Emoção? Presente. Muito bem, já que estão todos presentes. Bom, antes de continuarmos a nossa conversa, o Senhor Memória, por favor, poderia nos lembrar como é que foi a nossa última confusão, quero dizer, reunião? Ah, sim. Bom, no último dia 12 nós nos reunimos e todos vocês se lembram como foi difícil chegar a uma decisão. Nós falamos sobre a festinha na casa da Camila e todos vocês se lembram que os pais dela não estariam lá, né? O senhor Emoção queria ir de qualquer jeito porque ele achou que ia ser divertido e que ia beijar pelo menos umas 3 garotas. Devo lembrá-los que na última balada isso gerou uma super confusão porque depois de ter beijado tantas garotas, elas começaram a brigar entre si. Fazer o quê? Bom, depois de muita bagunça, nós decidimos então votar e decidimos aceitar o convite. Só que o senhor Consciência nos disse que não era interessante mentirmos para rejeitar o convite e que também não era interessante irmos para a festa com esse objetivo. Nada a ver. Então, depois que nós aceitamos o convite, o senhor Vontade ficou bastante estimulado. E que confusão nos metemos. Cara, nem me fala. Só tinha droga pro senhor Emoção ficar ainda mais alucinado. A Vontade ficou tão maluca que não conseguia decidir nada. O senhor Consciência ficou de ressaca porque sabia que tudo aquilo era errado. Eu fiquei lá de bode me lembrando de todas as vezes que essas festas terminavam em morte. E o Coração, mais uma vez, ficou cheio de marcas porque decidiu ir pra cama com a mulher errada. Ai, depois de tudo isso, o senhor Mente passou horas processando tudo e pensando na burrice que nós fizemos. Bom, senhor Mente, um outro assunto que nós discutimos também na nossa reunião foi com relação à nossa nova professora... Amanda. Amanda é o tipo de mulher que eu teria prazer em ver a minha mãe abrindo a boca pra dizer minha nora. Amanda é a mulher pra pedir em casamento, mesmo que ela seja casada? Ela faz o meu mundo parar. Amanda é uma mulher de presença. Amanda é daquele tipo de mulher que passa, todo mundo olha, mas ela não dá confiança pra ninguém. Ela não é como essas quaisquer que a gente encontra por aí. Bom, eu decidi que ela era realmente atraente e que não haveria problema nenhum em sermos apenas amigos, até porque nós não queremos ser mais do que amigos, né? Claro. Então, a nossa diretoria mostrou muita satisfação em ver que ela passava horas conversando com a gente após a aula. Só que o senhor Consciência nos censurou por termos esse tipo de opinião. É, porque isso ia machucar muito o coração do pobre marido se nos encontrasse conversando com tanta intimidade com ela. Bom, por ser um assunto tão delicado, nós decidimos parar a reunião. Vocês querem falar sobre isso hoje? Vamos aceitar fazer o convite para jantar com a mulher casada ou não? Me desculpa, mas acho melhor a gente não falar sobre esse assunto hoje. Não, deixa esse assunto para depois. Vamos deixar esse assunto para depois. Bom, muito bem. Já que vocês não querem falar sobre isso, tem algum outro assunto para conversarmos? Ou... Não. Bom, então vamos falar sobre o assunto que nos causa tanta confusão. O Beto está falando novamente sobre Jesus Cristo. Aquele fanático maluco falando isso de novo. De novo essa mesma discussão? Cara, você não percebe, ele é um fanático religioso. Eu acho que a gente não pode insultar o cara desse jeito. Não, eu preciso lembrá-los de como essas reuniões geralmente terminam. Gente, não vamos provocar. Vamos relaxar, por favor. Sim, gente. Olha, o Beto é uma pessoa legal, sempre companheiro, sempre nos ouve. Eu acho que nós temos que ouvir o que ele tem para dizer. Ah, então, senhor Mente, continue, vai. Eu quero deixar registrado que eu odeio falar sobre isso tudo, tá? Cara, vocês não percebem? Hoje é dia de noitada. Eu tô carente, tô precisando de alguém. Eu preciso de diversão, adrenalina, gritaria, entenderam? Isso tudo é muito bom. O senhor Memória, ele é prova que a gente já se divertiu muito fazendo isso e esse cara quer acabar com tudo.
Eu que quero deixar registrado que o senhor Emoção está louco para ouvir o Beto, mas está de cara fechada. Senhor Mente, está com a palavra. Ei, vocês viram o vestido da professora hoje? Cara, ela tava demais. Ela tá acabando comigo com aquele decotão todo. Olha, se vocês não viram, eu vi. E eu vou ficar louco se ela continuar assim, meu. Vai chegar um dia que eu vou virar pra ela e vou falar assim, vem em mim, Tite. Senhor Mente, está com a palavra. Bom, como eu estava dizendo, o Beto me procurou e falou sobre a transformação radical que Deus fez na vida dele. Ele era um cara totalmente destruído, o casamento estava detonado e depois que ele aceitou a Jesus, a vida dele foi completamente restaurada. Aí, de repente, no meio da conversa séria, ele olhou bem nos meus olhos e perguntou se eu era uma pessoa boa e eu disse que sim. Mas é claro, o que mais você poderia dizer? Nós sempre fazemos boas ações. Todos aqui se lembram aquele dia que estava um sol quente e nós descemos naquelas favelas para distribuir cestas básicas. Ah, e todos os anos nós doamos as roupas velhas do nosso armário. Oh, verdade. Não tem como nem como negar. Sim, aí, de repente, ele me perguntou se eu já havia mentido. Xiii, aí a casa caiu. Nós mentimos muito. Ah, mas geralmente, senhores, nós temos sempre os bons motivos pra mentir, não é mesmo? Vocês se lembram daquela vez que o cara me ligou meia-noite pra cobrar o aluguel? É lógico que eu tinha que dizer pra ele que eu não estava. Não, e o pior ainda é quando você está no meio da balada e sua namorada resolve te ligar. Alô, Luiz Fernando! Onde você tá, menino? Oi, amor. Fala que tá no hospital. Amor, eu tô no hospital, minha garganta tá inflamada, eu tô horrível, amor. Fala a verdade, hein? Amor, desculpa. 40 gotas de paracetamol, coloca o seu cachecol e fica de repouso, tá? Te amo, bem. Ah, te amo também, amor. Beijo, linda. Ah, e ela sempre cai nessa historinha. Enquanto isso, nós continuamos aqui, ó, nos divertindo. E a tadinha lá em casa, sem saber de nada. Aí ele perguntou o que isso fazia de mim, eu tive que admitir que quem mente é um mentiroso. Aí, de repente, ele perguntou se eu já havia roubado. Ah, com certeza tem várias canetas na nossa casa que nós roubamos na sala. E quando a tia da cantina devolveu o troco a mais, a culpa foi dela, né? Claro. E aquela vez que nós fomos no lanchão e o garçom nos deu a batata e a gente achou que era brinde. Muito bom. Não era. E sem falar daquela outra vez que nós fomos lá no supermercado e roubamos aquelas bolachas. Perdeu. Aí, mano, pega aquela ali, ó. Qual? A de morango? Não, aquela ali. A de chocolate? Não, cara, a de maçã verde. De maçã verde. Cara, peraí, isso não é certo. Nós vamos roubar o mercado, é isso? Nós só temos R$1. Mas isso é roubo, cara. Cerezo, sai. Ô, você, bolacha de chocolate, pula fora daí. Vem. Maçã verde. Vem, delicinha, vem pra mim, maçã verde, vem. Calma, vamos fazer bem discreto. Tá tudo sob controle, vai. Aí o negócio é o seguinte, isso aqui é um assalto, mano, quero todo mundo pro chão, senão eu vou meter pipoco. A bolacha nossa! Ei! A gente só quer roubar uma bolachinha. Gente, mas isso faz parte lá do nosso passado, não é mesmo? Da nossa juventude. E tem outra coisa, o mercado daquele tamanho tão grande, você acha que ele ia sentir falta de uma bolachinha? E falando sobre canetas, cara... Ah, mas antes de falar sobre a caneta, eu quero falar sobre o lanchão. Aquele lanche tão caro. É lógico que quando chegou uma bolacha... olha, tô até me misturando as coisas. Mas quando chegou aquela batata frita a mais, é lógico que eu achei que era lucro pra nós, a vantagem. Agora, falando sobre a caneta, todo mundo faz isso, viu? Ah, mas e aquela outra vez que a máquina de refrigerante devolveu o dinheiro a mais? 15 centavos? Bom, nós achamos que ninguém ia sentir falta, então não devolvemos. Mas, ó, quando nós fizemos a nossa primeira declaração de imposto de renda, nós sabíamos... Não, fala sério. Ah, mas o pior é que é sério mesmo. E ele me perguntou o que isso fazia de mim. Olha, gente, eu sei que nós pegamos muitas coisinhas no passado, mas isso não nos torna ladrão. Espera aí. Esse cara está nos chamando de ladrão, é isso? É. Não, isso é uma acusação muito séria. Quem ele pensa que é pra falar assim da minha vida? Louco. Mas aí ele me perguntou quantos assassinatos eu teria que cometer antes de me tornar um assassino. Gente, olha só, eu não tô legal, tá? Eu preciso sair, comer alguma coisa, eu preciso de ar. Preciso porque eu tô com falta de ar de novo. Gente, eu odeio falar sobre esse assunto, eu já falei. E se vocês continuarem falando isso, eu juro que eu saio daqui, entenderam? Cavaleiros, vocês não percebem o que esse Beto tá fazendo?
Todos nós deveríamos ser contra essa insinuação de que tudo que a gente faz nos torna uma pessoa má. Ai, já tô cansado de ficar ouvindo essas coisas. Isso aí. Nós certamente nunca matamos ninguém. Senhor Mente, por que o senhor gosta de ficar ouvindo esse Beto? E senhor Memória, o senhor sabe como são esses crentes. Eles acham que são melhores do que nós só porque vão à igreja. Ah, mas o senhor sabe que nós também já fomos à igreja. Cara, a última vez que nós fomos na igreja, nós tínhamos 15 anos. E dessa vez nem conta porque era um velório. Mas teve uma outra vez que nós fomos, a gente tinha aqui, ó, 12 anos. 12 anos é isso. Ah, não, mas também não conta, aqui tá falando que era um casamento. Bom, mas aqui no computador deve ter outra coisa, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aqui consta que nós fomos batizados na igreja quando éramos criança. Pronto, Olha só, isso não ajuda em nada. Olha, eu realmente odeio falar sobre isso, tá? Vamos mudar esse assunto, adiar e falar sobre... Falar sobre a professora. Consciência, vamos falar sobre a professora? Vamos falar sobre o próximo final de semana. Já compramos ingresso pra melhor festa rave dos últimos tempos, cara. Olha, juntamos dinheiro durante meses, meu. Só pra ir nessa festa, pensa no prejuízo. Se a gente decidir isso agora, a gente vai ter que faltar. Olha, todos os nossos amigos vão estar lá, certo? Vai ser muita zoeira e o melhor DJ de todos os tempos, o cara é fera, vai estar lá. E outra, cara, olha, vai ter de tudo. Vai ter muita bebida, vai ter muito sexo, vai rolar de tudo, mano, de tudo, meu. A gente precisa ir. Uma semana não vai mudar em nada. E outra, seria só uma saideira. Isso, seria só uma saideira. Não, eu não concordo. Esse assunto é muito antigo e muito importante. E o senhor Mente ainda não disse tudo o que tinha pra falar. Sim, ele me perguntou também se eu já havia desejado sexualmente outra mulher. E você falou a verdade? Porque isso fica na nossa cabeça 24 horas por dia. Não, o cara só pode estar de marcação comigo, né? Ele vai me detonar então? Olha, senhor Mendes, suas piadinhas não estão ajudando em nada, tá? E outra, qual o problema de pensar nas minas, mesmo que elas sejam casadas? O Beto me disse que, segundo a Bíblia, isso é adultério. E baseado em apenas 3 dos 10 mandamentos, nós somos mentirosos, ladrões e adúlteros. Coração, você está vendo isso? Vendo o quê? Um negócio estranho atrás da porta. Você tá ficando maluco? Estou vendo uma luz. Consciência, você anda ficando pesada demais. Anda vendo luz aonde não tem. E isso está me parecendo um novo assunto. E nós concordamos em não tratarmos novos assuntos. Então vamos deixar este assunto para um outro dia. Obrigado. Pelo menos alguém sensato por aqui. Vamos pôr um fim nisso, então? Olha, eu tô sentindo um negócio aqui. Cara, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Não, eu não concordo. Como eu já disse, esse assunto é muito importante e nós temos que decidir isso. Senhor Memória, nós já conversamos sobre esse assunto, não conversamos? Deixa eu ver. Aqui, ó. Com certeza já falamos sim. Pra que vocês se lembrem bem, eu vou falar do mesmo jeito que o Beto disse, tá? Tá ok. Só que eu não quero nenhum engraçadinho rindo da minha cara. Tá falando comigo? É claro que eu vou rir, cara. Você ficar bancando um ator de novo? Vamos ver se dessa vez você fala direitinho o que o Beto falou. Então eu vou atuar. A Bíblia é muito clara sobre Jesus Cristo. Talvez colocaram coisa na sua cabeça dizendo que aceitar a Jesus Cristo seja a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Talvez te disseram que viver uma vida com Jesus Cristo é viver uma vida totalmente sem graça e totalmente sem alegria. Mas Ele não quer fazer nada disso, Ele quer cuidar de você. Tudo isso Ele fez por amor. Ele deixou o céu, nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita como homem nessa terra. Em tudo foi tentado. E Ele sentiu tudo que o homem pudesse sentir para que ninguém pudesse dizer que Ele não sabe o que é ser homem. Ele sabe sim. E depois de passar tudo isso, Ele morreu em uma cruz. Mas não pense que Ele ficou morto, não. Passaram 3 dias e Ele ressuscitou. Você tem noção? Você tem noção de que se você for visitar o túmulo de qualquer santo, você vai encontrar ossos. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, você não vai encontrar nada, porque Ele ressuscitou. Você tem noção do que é isso? Olha, você tem noção de que alguém me amou, de que alguém sofreu tanto por mim, de que alguém fez tudo isso por mim, e o máximo que eu faço é virar as costas para Ele? Ora, era pra gente estar amando esse Deus todos os dias, e a única coisa que a gente tem feito é dizer que Ele não significa nada pra nós. Bom, Beto e eu temos conversado exatamente sobre isso. E precisamos tomar uma decisão a respeito. Tá, você já falou isso. O que mais ele te perguntou? Ele me perguntou se eu já havia falado o nome de Deus em vão. E quem nunca fez isso? Ele disse que isso é uma blasfêmia.
E se Deus nos julgar diante dos 10 mandamentos, nós somos culpados ou inocentes? Culpados. É isso mesmo, senhores. Nós somos culpados. Esse cara tem razão. Por que você sempre faz isso? Eu faço o quê? Não importa o que aconteça aqui, você sempre coloca a culpa em nós. Você realmente acredita que o fato de uma pessoa ter roubado uma caneta, isso pode levar ela para o inferno? Você está ficando louco? Olha o que você está fazendo conosco. Por que você sempre faz uma tempestade num copo d'água por tudo? Nós fazemos as coisas boas para compensar as más. Certo. Ô, senhor Memória, mostra pra ele aqui todas as coisas boas que nós fazemos pelas pessoas. Mostra. Dá licença, deixa eu ver. Gente, temos um problema. O computador tá travando, eu preciso reiniciar. Memória, o que está acontecendo? O computador travou, não posso fazer nada. Ele travou aqui, cara. Exatamente Para com isso, cara. Arruma isso daqui. Esse negócio tá mal. Nós não devíamos ter feito isso. Eu brinquei com o coração de tantas mulheres. Eu machuquei tantas pessoas. Eu só pensava em mim mesmo. Mentiroso, adúltero, fornicador, desobediente, covarde. É hora de acertarmos as contas! Eu vou dizer o que está acontecendo, senhores. Estes são os nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Isso é ridículo. Esse Beto, ele não passa de um homenzinho de mente fraca. Ele precisa de religião como um aleijado precisa de muleta. E por que ter que acreditar no que esses crentes acreditam? Nós estamos deixando isso nos afetar. Emoção, qual é o seu problema? Cala a boca! Quem você pensa que é pra falar assim comigo? A gente tem tanta coisa pra resolver e você fica aí se preocupando com esse tal de Beto. Vontade! Controle o emoção! Emoção! Pare de fazer escândalo! Controle-se! Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Eu sou a vontade, sou eu quem paro você! Para coisa nenhuma! Há muito tempo eu mando nisso tudo aqui! Guarda bem meu nome, tá bem? Emoção! Tá ligado? Há muito tempo vocês não conseguem fazer nada! Eu é que mando em vocês! Eu comando o que todos vocês fazem! Só basta eu falar e vocês caem em tudo que eu falo! Eu influenciei vocês, eu sou o presidente aqui, vocês não entenderam? Eu influenciei todos vocês a terem vontade de ir nas melhores festas! Eu endureci o senhor coração! Eu fiz ele se apaixonar também por tudo e por todas. O senhor consciência, eu alivio ele todos os dias dizendo que sentir aquelas coisas gostosas não tem problema nenhum. O senhor memória, eu faço ele se lembrar todos os dias dos prazeres gostosos do pecado. E o senhor mente? Com o senhor mente eu travo a batalha todos os dias. Viram como eu sou importante aqui? Viram? Eu tô aflito, eu tô confuso, eu preciso de um refrigério, Vocês precisam parar de arranjar desculpas, vocês precisam fazer alguma coisa! Senhor consciência, por que o senhor nos mostra qual exatamente é o nosso problema? O problema, senhores, é a culpa. E se o Beto realmente tiver razão, e o padrão de Deus for a perfeição, então todos nós sabemos que nós não correspondemos a esse padrão. Então todos nós seremos condenados. E teremos que enfrentar as consequências disso no dia do julgamento. Não me venha querer dar lição de moral. Eu tô irado com a opinião desse Beto e pelo que ela implica que Deus mandaria qualquer um pro inferno. Inferno? Inferno? Inferno! Mas o que você tá fazendo? Eu acabei de me lembrar de algo que eu ouvi falar sobre isso. Aqui diz que, uma vez um jovem me disse que Deus, ele nos amou tanto que ele mandou o seu filho para poder nos limpar dos nossos pecados, para nos livrar do inferno. Porque Deus, ele é justo, mas precisava punir o pecado. E Jesus veio para estar em nosso lugar, para tirar o pecado de nós. Isso é ridículo! Eu não vou permitir que esta diretoria seja enganada por mitos e mentiras. Vamos encerrar isso aqui! Do que você tem medo? Senhores cavaleiros, nós precisamos tomar uma decisão. Senhor coração, senhor vontade, senhor emoção, a razão pelo qual vocês três não querem falar sobre isso é porque vocês sabem muito bem que nós temos vivido como Satanás deseja. E outra coisa,
Nós já temos corrido de Deus há muitos anos. Nós? Não. Você só pode estar brincando comigo. Aliás, que eu me lembre bem, não é você que sempre votou no que é certo e no que é errado? Você só pode estar brincando comigo. Eu já estou tão irritado. E não é você quem sempre votou por tudo que nós fizemos? Nem tente, cara. Você tá ficando louco. Sim, você está certo. Mas eu tenho visto a luz. Não me venha com alucinações de luz novamente! Homens, eu estava cego. E sinto muito por não ter dado um conselho sábio a todos vocês. Mas é que ultimamente eu tenho percebido que eu realmente nunca conheci a bondade. Porque realmente eu nunca conhecia Deus. O Senhor Consciência está certo. Nós raramente fizemos uma oração em toda a nossa vida e geralmente quando falávamos o nome de Deus era em vão. Espera só um minuto. Você está nos condenando por não sermos religiosos fanáticos como aquele tal Beto? É? Isso não tem nada a ver com religião, senhores. Nada a ver com religião. Ele está falando sobre relacionamento. É como duas pessoas que se amam, que se conhecem, que sabem o perfume que um gosta, a comida que o outro gosta e por aí vai. Senhor mente! Como você pode acreditar num relacionamento com uma pessoa que você nem vê? Isso é fé. Fé o quê? Fé cega! Fé equilibrada. Meus senhores, eu devo admitir que eu tenho andado curioso sobre essa fé. E eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre a Bíblia. Porque eu pensava que a Bíblia já poderia ter sido alterada alguma vez. Mas eu descobri que no Oriente Médio eles descobriram um pergaminho de mais de 2000 anos. E meus queridos amigos, a Bíblia não foi alterada desde que foi criada. Está escrito exatamente o que estava escrito naquele pergaminho. Agora, senhores, vamos olhar os fatos. Vamos olhar ao nosso redor, os nossos amigos jovens que têm se convertido por essa fé. Eles têm tido a vida completamente transformada. Por exemplo, vamos lembrar do Leonardo. Vocês sabem quem é o Leonardo? Sim. O Leonardo era um cara totalmente drogado, alucinado, vivia cheirando cocaína o tempo todo. Depois que ele aceitou essa fé, ele foi completamente transformado. Quero ver quanto vai durar. Depois que ele começou a ter relacionamento com Deus, a vida dele é outra. O cara não vai mais pra noitada, o cara não bebe mais, não fuma mais, não precisa de mais nada. Esses dias eu percebi que ele estava dando altas gargalhadas e pensei, o cara deve ter voltado a usar drogas. Aí cheguei perto, ele estava cheio de amigos e eu percebi que não tinha bebida, não tinha cigarro, mas eles estavam se divertindo. E aí eu perguntei, que alegria é essa? Ele me respondeu que era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava dando alegria que nós nunca tivemos. Meus senhores, olhem para nós. Nós somos felizes? Sem uma memória. Quando é que nós começamos a nos divertir na noite? Depois do terceiro copo. E quando é que nós temos realmente coragem para chegar para uma mulher e pedir um beijo? Depois que nós tiramos pó. E quando a gente fica triste? Quando a tristeza bate no nosso coração, quando a gente chega em casa, 7 horas da manhã, o que a gente precisa fazer? Pagar de novo para ficar feliz? Pagar de novo para mais uma noitada? Pagar de novo para mais uma bebida? Pagar de novo para a gente achar que está apavorando com a mulherada, é isso? É isso que a gente precisa fazer? Se a gente pudesse colocar na ponta do lápis, quantas mulheres já passaram na nossa mão? Quantas mulheres nós já beijamos? Quantas? Vocês se lembram o nome de todas? Vocês conheceram a família de todas? Vocês viveram uma real história interessante e bonita com elas? Nós nunca amamos ninguém. Nós temos amigos. Não, diga pra mim, nós temos amigos. Amigos de verdade. Amigos que a gente realmente pode contar. Amigos que a gente sabe que se a gente estiver doente, qualquer coisa, se a gente não tiver um tostão no bolso, a gente realmente pode contar com eles. O que é que vai ser do nosso futuro? Nós vamos casar e aí? Vamos continuar experimentando outras mulheres? É isso? Seremos podres, como nós somos hoje? Nós vamos ter uma mulher, nós vamos ter um filho, e nós vamos chegar em casa depois de ter saído com uma prostituta. Nós vamos chegar em casa com a boca podre de cigarro, a boca podre de bebida, e vamos pegar o nosso filho inocente no berço e olhar para ele e dar um beijinho no rostinho dele, com a mesma boca que a gente sai com uma prostituta.
Que alegria é essa, senhores? Que alegria é essa, senhores? Eu sinceramente digo para vocês que eu não estou bem. Eu posso fingir para todo mundo que eu estou apavorando. Eu posso abrir a porta de casa todos os dias pela manhã para ir para o trabalho e colocar minha máscara e falar que eu estou bem. E gritar com todo mundo, com todos os amigos, dizer: ei, nós somos felizes, mas nós somos, Senhor, emoção. A nossa emoção está bem mesmo? Você tem certeza disso? Você não consegue amar ninguém. Você não consegue enxergar ninguém. Nós realmente estamos bem. Você realmente está bem? Olha para você, Senhor coração. Olha para você, Senhor coração. Você está quebrado, está detonado, está ferido. Nós estamos bem. Você se lembra do quê? Você se lembra de alguma parte boa da nossa história? Você se lembra de alguma coisa boa? Fale, você se lembre. Se lembra mesmo? Você tem vontade de fazer o quê? De morrer? Fala pra todo mundo aí, fala! Deixa em paz! Fala que você tem vontade de morrer! Fala que você já pensou em morte todas as noites! Fala! Nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Senhor, eu devo admitir que tem coisa muito mais preciosa para experimentar com esse Deus do que aquilo que a gente tem experimentado. Eu devo admitir, senhores, que eu quero. Eu devo admitir que eu quero aceitar essa fé. Eu devo admitir que eu quero conhecer essa luz. Eu devo admitir que eu quero ter a minha mente sarada. Eu quero colocar alegria. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Ele pensa. Eu quero agir como Ele age. Mas eu sou somente um membro dessa diretoria. Eu não posso decidir nada sozinho. Mas antes de terminar, eu quero deixar algo bem claro. O Beto me disse que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E isso diz respeito a todos nós. Bem, é verdade. É óbvio que temos quebrado outro mandamento. Ô, senhor Memória, de que lado o senhor está? Eu não estou do lado de ninguém. Só que os relatos do meu computador comprovam que a vida que nós temos vivido tem quebrado as leis de Deus. Nós pecamos e, de acordo com o caminho que nós temos seguido, algo precisa mudar. Eu não vou mudar! Eu também não. E o que fazemos agora, hein? Nós devemos rever os fatos. Senhores, primeiro, nós somos pecadores. Segundo, o salário do pecado é a morte. Terceiro, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós em uma cruz. Quarto, Deus nos deu o presente da vida eterna, o acesso ao céu. E quinto, nós só podemos receber esse presente se confessarmos os nossos pecados e aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Senhores, e essa decisão tem que ser unânime. Porque se apenas um de nós não receber a Cristo como Senhor e Salvador, todos nós estaremos condenados. E teremos que enfrentar as consequências disso no dia do julgamento. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando o assunto é Deus, nós sempre o tratamos como uma forma de realizarmos nossos desejos. Nós temos como um gênio da lâmpada. E nós temos sempre um número ilimitado de desejos. O nosso conceito de oração é assim, senhores. Nós damos ordens e Ele tem que nos atender. É isso mesmo. E se alguma coisa der errado, a culpa é lógico que é dele. Ou melhor, nós colocamos a culpa nele. Olha, nós não temos razão nenhuma para adorar esse Deus, porque nós não conhecemos. Por isso nós não temos nem razão para irmos à igreja. E tem outra coisa, nós não o servimos, é Ele que nos serve. Ele nunca me serviu. Vontade, diga a Ele. Memória? Não foi você que disse que nós éramos batizados? E daí? Emoção, você sabe como eu me sinto. Você vai deixar que o consciência
Faço uma lavagem cerebral na sua cabeça, como fanático do Beto. Ele não é fanático. Lógico que é. Ele não é, ele se preocupa. Onde é que nós vamos passar a eternidade? É por isso que todos os dias ele vai falar sobre isso. É por isso que todos os dias ele vai falar sobre isso. Todos os dias. Ele se preocupa. Senhor Emoção, ele se preocupa com a gente. É por isso. Todos os dias ele vai falar sobre isso. Se preocupa conosco. Pensem, por favor, pensem. Analisem. É isso mesmo. Senhor Emoção, nos diga como você se sentiria sendo traído pelas pessoas que você tanto ama. Como você se sentiria sendo humilhado, apedrejado, sendo surrado e não reagir. Me diga como você se sentiria tendo uma coroa de espinhos sendo prensada sobre a sua cabeça. Para com isso, para. Me diga como você se sentiria tendo a sua barba sendo arrancada da sua face. Para com isso! Eu já disse que eu não tô bem! Por que alguém faria isso? E ter a dor insuportável de ser pregado numa cruz, me diga! Para com isso! Para! Senhor Memória, o senhor tem registrado aí tudo que nós fizemos. E não adianta o senhor tentar apagar os nossos pecados desse computador. Porque não adianta fazer nada, porque tudo que o senhor fizer, eles sempre vão estar lá. Porque as páginas estão ali numa pasta que estão presas junto ao disco rígido desse computador. E não adianta nada que você fizer, nada vai encobri-los. Eu não sei do que você tá falando. Sim, você sabe. Todas as vezes que você olha pro seu coração. Agora nos diga. Não fala. Nos diga. De quem era aquele funeral que nós fomos quando nós tínhamos 15 anos? O que aconteceu naquele dia que nos marcou tanto? Que nos perturbou tanto? O que aconteceu que nos assustou tanto? E que nos fez odiar tanto a Deus? Nos diga! Não fala! Não posso. Como assim não pode? Como assim não pode? Está aqui, ó. Veja. Não abre esse arquivo! Todo mundo. Não mexe nisso! Eu conto o que aconteceu. Pode deixar. Vocês não precisam falar. Eu falo. Eu só acho que vocês deveriam me respeitar. E não tocar nesse assunto. O meu pai foi uma pessoa que sempre me admirou. Ele sempre investiu na minha carreira. Ele ficava tão irritado. Quando eu saía de casa e só voltava no outro dia. Quantas vezes ele quis falar comigo e eu não dei ouvidos. Naquela época, eu era um pouco mais rebelde. Eu queria ser respeitado. Eu conheci um cara muito bacana. E ele disse pra mim que se eu usasse drogas eu seria respeitado. É claro que eu não pensei em 2 minutos pra aceitar a droga dele. A primeira, ele me deu de graça. Mas aí, a minha dívida com ele começou a aumentar. Eu não sabia o que fazer.
Eu precisava de dinheiro, de grana. E o meu pai... O meu pai... Ele não tinha dinheiro para pagar minha dívida. Me chamou tantas vezes para ir para a igreja. E eu não aceitava. A minha dívida só aumentava. E eu não tinha como pagá-la. Um certo dia, o cara chegou em frente de casa e começou a bater e esmurrar a porta da minha casa. Eu saí correndo desesperado. Ele queria o dinheiro. Eu não tinha. De repente, o meu pai começou a descer as escadas. Eu não sabia o que fazer, meu pai não podia saber daquilo. Ele ia me matar, ele ia ficar muito decepcionado comigo. O cara gritou comigo. E meu pai descobriu que eu usava drogas. Eu nunca vou esquecer o olhar decepcionado do meu pai para mim. Mas meu pai foi um homem valente, mais que eu. Colocou o cara para correr. Mas não demorou muitos dias, não. O cara chegou em casa, cantando o pneu do carro. Quando eu abri a porta, ele estava com uma arma apontada para mim. Quando ele puxou o gatilho, eu fechei os meus olhos. Mas eu não estava sentindo dor. Quando eu abri os meus olhos, pai! Pai, fala comigo! Pai, pai, pai! Não, por que você foi entrar na frente, não? Pai, quantas vezes o Senhor falou pra mim parar com as drogas? Quantas vezes o Senhor me chamou para ir na igreja? Senhor coração. Pai, Este é o Evangelho. o Senhor morreu pelos meus erros. Sim. Não. Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou da frente. Ele mandou seu Filho morrer por nós. Ele mandou Jesus morrer por nós em uma cruz no nosso lugar. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa sujeira, pelo nosso descontrole, pela nossa maldição. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele entrou na frente. Deus! Me perdoa, Deus! Eu sempre coloquei a culpa em você! Mas eu sei que, na verdade, a culpa é toda minha. Como eu pude me afastar tanto de ti, Deus? E agora, o que eu vou fazer? Renuncie à sua posição. Saia da cadeira da presidência. Reconheça que você não tem estrutura. Eu sei que o Sr. Emoção sempre fez você acreditar que aí era o seu lugar. Mas deixe Jesus Cristo entrar, abra a porta e deixe Ele ser o presidente dessa mesa. Faça isso. Porque isso depende de mim. Porque... Analise comigo, seu coração.
Posteriormente, ele se convenceu através do testemunho do Léo e também do Evangelho de Jesus Cristo. Eu me convenci porque eu vi a luz. O senhor Memória sabe que temos cometido muitos pecados. O senhor Emoção sente arrependimento. E sua vontade, eu sei o que você está desejando, mas essa questão é uma decisão do coração. Vá à vontade. Abre a porta. Eu deixo ele entrar e assentar no meu lugar. Eu sinto algo forte. Eu nunca senti isso antes.